Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a nossa presidente, doutora Liana, e ao nosso diretor científico, doutor Murilo, pelo convite que me foi feito para conversar com vocês aqui durante algum tempo. Vocês, médicos em especialização, principalmente aqueles de primeiro e segundo ano, os do terceiro ano, praticamente já estão formados, estão crescidos e com certeza absoluta já tem alguns apontamentos guardados dentro da cabeça. Por que apontamentos? Talvez seja um termo antigo, mas apontamentos são aquelas notas, aquelas anotações que tomamos quando entendemos que algo que está sendo nos explicado ou algo que estamos lendo, como mostra aqui o Michaelis aqui no lado direito, tá? Nota o registro, o resumo do que se leu ou do que se observou. Ou seja, apontamento. Eu tenho aquilo guardado para mim, aquilo o professor falou lá, ou então alguém me disse durante um aprendizado de uma anestesia, juntamente com outro anestesista, ou que eu li num livro que eu acho extremamente interessante de passar para a prática. Isso é um apontamento. Eu queria fazer apontamentos então aqui de coisas que eu achei importantes, coisas que me marcaram, coisas que eu uso até hoje quando eu estou administrando anestesia, e eu acho que isso vai ser interessante. Às vezes esses pequenos detalhes é que nos leva a trabalhar de uma maneira adequada com o paciente. E a primeira delas, sem sombra de dúvidas, eu que sou um dos remanescentes anestesistas a usar éter, eu usei éter no pronto-socorro, no Hospital Getúlio Vargas, ali atrás do Hospital das Clínicas. Usei éter e o éter era um anestésico fantástico por sua capacidade de indução lenta e recuperação lenta, por causa do seu coeficiente de solubilidade de sangue e gás, que é muito alto, ele vai muito para o sangue, fica pouco no alvéolo. Ou seja, olha aí um apontamento. O alvéolo, a concentração alveolar, expirada alveolar, é similar, depois que ocorre o equilíbrio entre os compartimentos, ele é similar àquele encontrado no cérebro. Tá? A isso se dá o nome da concentração alveolar mínima, que é a dosagem que nós temos dos anestésicos inalatórios. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E isso permitiu a Guedel fazer isso aqui. E eu uso isso até hoje. Isso para mim é um apontamento. Os planos de Guedel, lá em 1937, ele demonstrando o seguinte, que eu tenho um estágio 1, observem isso que vai ser interessante no nosso dia a dia. O estágio 1, que é a perda de consciência, é a hipnose. Grave esse nomezinho aqui, isso é extremamente importante. Daqui a pouco nós vamos ver. Com uma certa analgesia, uma analgesia moderada. No estágio 2, eu tenho um aprofundamento. Aqui eu tenho uma agitação psicomotora. Um pouco de agitação psicomotora. O éter, ele é muito pungente, assim como é isoflurano, assim como é desflurano. Então ele é muito pungente. Imaginem, a can do éter é 11%. Como é que eu vou conseguir edificar concentrações tão altas de éter muito rapidamente? Tem que ser lentamente. E como ele é um anestésico de indução lenta, esses estágios vão aparecer na nossa frente. Então, no estágio 2 eu tenho um aprofundamento da hipnose e já tenho uma amnésia. Instabilidade cardiovascular, excitação psicomotora terrível com o éter, com os outros anestésicos, que tem um coeficiente de solubilidade de sangue e gás baixo. Isso aí é rapidíssimo, isso acontece muito rápido. E movimentos oculares. Vocês vão ver, vocês notam isso, nós vimos isso na anestesia pediátrica. Quando você está induzindo, mesmo com sevoflurano, os olhos da criança começam a rodar dentro da órbita. Né? É nesse momento que no éter aparece a êmese. Então, nesse estágio 2, eu já tenho analgesia, mais que moderada, amnésia, tá? E aprofundamento da hipnose. Aqui eu posso fazer pequenos procedimentos. Quer saber como? Por exemplo,
Vou dar um exemplo. Manipulação de articulações, eu posso fazer aqui. Retirada de fios de mão, eu posso fazer aqui. Eu não preciso estender até o estágio 3, que seria o estágio da anestesia cirúrgica, segundo Guedel, que seria a supressão dos movimentos em resposta à dor. E aqui eu teria 4 planos. A respiração no estágio 1 e no estágio 2, claro, pelo anestésico ser pungente, principalmente, mas com os outros também acontece de maneira um pouco menos intensa. Eu tenho uma instabilidade respiratória. Quando eu quero falar instabilidade, eu quero falar irregularidade respiratória. A respiração fica irregular. Quando eu chego no estágio 3, ela agora já está regular, tóraco-abdominal, nesse plano 1, respiração profunda, coordenada, e começa a acontecer a constricção pupilar. Os olhos, os globos oculares começam a ficar centralizados e começa a ocorrer constricção pupilar. Com o plano 2, a respiração se torna mais superficial, ela vai se tornando menos torácica e mais abdominal. E as pupilas são constrictas e centralmente fixas. No plano 3, isso depende da interpretação de cada um, tá certo? A respiração mais é diafragmática que torácica. E as pupilas começam a tender a uma dilatação muito pequena. Elas ainda continuam constrictas. Esse plano 3, do estágio 3 de Guedel, é o que ele chama de anestesia cirúrgica. Isso aqui que historicamente alguns cirurgiões mais antigos fazem, outros mais novos parece que esqueceram disso. Os cirurgiões mais antigos perguntavam: eu posso iniciar, doutor Luciano? Quando eu via que estava aqui nesse estágio aqui, sim, você já pensou a vergonha sua? Pode iniciar? Pode. Ah, peraí, está doendo. Ó, tá? Então, isso não é uma anestesia decente. Né? Então, nesse plano 3, estágio 3, seria a anestesia cirúrgica. Posso começar? Pode. E aí você vai ver um paciente que não se mexe, se ele não tiver com relaxante muscular, ele não demonstra sinais de nocicepção, taquicardia, hipertensão, hiperventilação, então ele está num estágio adequado de anestesia. Quando eu preciso de algo mais profundo, eu vou para o 4, a respiração é exclusivamente abdominal, com diminuição das incursões diafragmáticas. E essa pupila agora sim ela começa a abrir. Mas é uma pupila que, diferentemente dessa, dos estágios menores aqui, 2 e 1, é uma pupila que aqui embaixo ela não reage ao estímulo doloroso. É assim que eu sei, com esse estímulo doloroso, se eu estou aprofundando a anestesia ou se eu estou superficializando a anestesia. E no estágio 4 seria a cessação da respiração espontânea. Agora vejam que coisa interessante. Gravaram bem isso aqui, né? Agora imaginem que eu pegue essa imagem, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, acho que eu vou conseguir. Se eu pego essa imagem, não vou fazer isso não, que vai mudar aqui o desenho da apresentação. Se eu pegar essa imagem e deitar ela para o lado esquerdo, se eu deitar ela nesse sentido, tá? Então o plano de Guedel estágio 1 estaria aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, não sei se estão me entendendo, e o 4 aqui, tá? Então, olha o que vai acontecer aqui agora. Olhe como a literatura moderna quer que se entenda a anestesia. Ou seja, quer que se compreenda a anestesia. Viram que eu deitei? Isso aqui se chama agora sedação consciente. Seria, quem sabe, aquela primeira estágio de Guedel, um pouquinho antes do primeiro estágio de Guedel, sem mostrando somente uma sedação consciente. O que seria sedação consciente? Uma sedação, uma ansiólise, tá? Uma pequena analgesia e amnésia. Esse paciente tem reflexos protetores mantidos, tem via aérea pérvia e responde apropriadamente, não precisa utilizar oxigênio. Ele mantém a saturação da oxemoglobina de maneira normal. A partir do momento que eu começo a aprofundar essa sedação consciente, ela vai passar a ser moderada, vamos por assim chamar. Isso aí já é uma interpretação, tá? E essa linha pontilhada aqui vai ser a linha divisória, vai ser a sedação moderada. A linha divisória entre a sedação consciente e sedação profunda, onde os reflexos protetores estão perdidos, a via aérea está obstruída, a resposta ele já não mais responde às suas solicitações, né?
as suas indagações, e esse paciente precisa de oxigênio, mesmo aqui moderado. Claro que essa linha, cada um de nós vai ter ela numa certa posição. Tem pessoas que são mais fáceis de sedação, fazer uma sedação profunda, tem pessoas que são mais difíceis, tem momentos da vida em que uns serão mais difíceis, outros serão mais fáceis. Tem momentos do dia, a sedação se torna mais difícil, a anestesia se torna mais difícil, se utiliza mais droga pela manhã, às 9 horas da manhã aproximadamente. Quando é de madrugada, você vai usar menos. De madrugada é o momento de estar dormindo. Então fica mais fácil você anestesiar esse paciente, evidentemente a depender do estágio, do estado como esse paciente se encontra psicologicamente, tá? Então notem, quando eu começo a aprofundar, ela vai para a sedação profunda, e da sedação profunda, onde eu vou fazer outras manipulações, que não somente aquela manipulação da mão, retirada de fio, né? Serão outros procedimentos com estímulos nociceptivos mais potentes, e eu vou até anestesia geral. Nessas duas aqui, eu posso apresentar parada cardiorrespiratória. Viu como é muito parecido isso aqui com a Guedel? Então, isso são anotações, isso são apontamentos, isso eu gravei aqui, eu já sei. Quando o paciente começa a roncar, ele está saindo da sedação consciente, indo para a sedação profunda. Se eu estiver num consultório de dentista, eu já vou começar a voltar um pouquinho mais, eu não vou apertar muito essa sedação, né? Então tem essas nuances, esses eventos que levam a você colocar esse paciente no, vamos chamar de plano de Guedel moderno, né? Quanto mais para a direita, mais profunda essa anestesia se encontra. Um outro fato importante aqui, como eu vejo a anestesia, e eu acho que isso aqui eu utilizo em todos os dias, absolutamente em toda anestesia, é saber isso aqui. A anestesia geral tem 5 pilares. Isso está na literatura. Aliás, daqui a pouco eu mostro a literatura que eu utilizo, que eu utilizei para fazer isso aqui, tá? Vocês não estão vendo aqui nenhuma referência bibliográfica, mas eu mostro daqui a pouco todas, apesar de apontamentos virtuais na minha memória, tá? Que são apontamentos que eu trouxe de memória, eu trago de memória e utilizo isso no meu dia a dia, mas todos corroborados pela literatura anestésica. Eu vou mostrar para vocês já, um minuto só. Então, a anestesia geral tem 5 pilares. A hipnose, todos em 20%, tá? Qualquer deles aqui. Quaisquer deles aí. Eu tenho hipnose, tá? E o que é hipnose? A hipnose é simplesmente tirar da vigília e colocar no sono. Eu posso fazer isso com o quê? Bom, anestésico inalatório que faz tudo, né? Principalmente o éter, ele fazia tudo, relaxamento muscular, só relaxava para entubar, depois era o éter que fazia tudo. O silêncio abdominal, o relaxamento abdominal, a diminuição da peristalse das alças, tudo isso você via com éter de uma maneira lenta, e você conseguia ver tudo. Quando as alças começavam a armar dentro da cavidade abdominal, esse paciente estava saindo do plano. Tinha que apertar mais, aprofundar mais o plano dele. Quando o plano estava profundo, as alças ficavam em silêncio. Aí se chamava, eu acabei de relatar aqui, silêncio abdominal. Elas paravam, elas ficavam... o cólon, ao invés de você ver aquele cólon grande, distendido, nada, ele ficava aparecendo, você via pelas tênias, ele ficava aparecendo uma fita métrica. Tá? Então, a hipnose eu posso fazer com qualquer droga, principalmente com os anestésicos intravenosos. É o que nós utilizamos, que aí a hipnose se torna rápida, sair da vigília para o sono, propofol, ketamina, tionibutal, que até hoje não foi suplantado em termos de suavidade, olha o que eu estou dizendo, em termos de suavidade da indução da hipnose, da indução anestésica, que vamos conversar daqui a pouco. O segundo seria a amnésia, que dificilmente deixa de acontecer com os anestésicos inalatórios. 2-can acordado garante amnésia com qualquer anestésico inalatório. Principalmente se for enflurano. Enflurano tem essa capacidade, nós não temos mais enflurano, mas tinha essa capacidade da amnésia, assim como tem o midazolam, como nós estamos acostumados com o midazolam.
Então, amnésia. Quando é que eu vou... bom, deixa eu falar isso depois. O terceiro pilar, analgesia. Faz com o quê? Com opioide. Mas eu posso fazer hipnose com opioide também, não posso? Posso, é só eu aumentar a dose. Eu vou ter mais efeitos, os efeitos colaterais habituais do opioide, mas eu já sei como é isso e também utilizo isso e daqui a pouco vamos conversar também sobre isso aí. Proteção neurovegetativa. Ou seja, eu não tenho resposta aos estímulos nociceptíveis. Esse paciente está em plano, olha lá, ó Guedel, em plano anestésico, seja ele com anestesia intravenosa, seja ele com anestesia inalatória, seja uma mistura das duas, anestesia balanceada e etc. Tá? Assim, analgesia então com opioides, que também nós vamos conversar a respeito dos opioides daqui a pouco. Mas eu posso fazer também analgesia e hipnose agora. Não posso fazer amnésia, porque o opioide, ele não promove a amnésia. Nenhum deles promove a amnésia. Tá? Tanto que no sono crepuscular, que se utilizava lá no início, lá em 1900, 1890, se usava o sono crepuscular, que era a injeção de morfina com escopolamina. A morfina para diminuir as dores do parto e a escopolamina para fazer amnésia. E depois, felizmente, essa técnica foi abandonada porque promovia a hipóxia do concepto. A proteção neurovegetativa, ou seja, é aquilo, eu consegui manter esse paciente sem responder àqueles estímulos nociceptivos. Quem faz ele? Opioide. E algumas outras drogas adjuvantes que nós não vamos comentar sobre elas aqui hoje, talvez um pouco numa determinada passagem aqui desse nosso papo. Tá? E o relaxamento muscular, que é conseguido através do bloqueio neuromuscular. Cada cirurgia em si, cada momento em si, cada procedimento em si tem uma necessidade. Cirurgia cardíaca, muita analgesia, muita proteção neurovegetativa, neuroanestesia, muito relaxamento muscular, oftalmologia, caso anestesia geral, muito relaxamento muscular, imobilidade. Então, cada um vai solicitar um desses pilares, aumentar mais, engrossar mais em relação aos outros. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos uma colega, recentemente fiz anestesia de uma colega, que eu perguntei, é sempre uma pergunta que eu faço, outro apontamento, né? Só de ver as pessoas fazendo, eu apontei, rapaz, aquele cara fez isso, aquele negócio é bacana. Eu vou manter esse troço aí. Uma perguntinha antes de começar a anestesia. Das anestesias que tomou, pouco importa a cirurgia, teve algum problema, alguma complicação? Imediatamente ela citou, e não tinha na consulta pré-anestésica. Tive. A última cirurgia que eu fiz, eu tive lembranças do ato no intraoperatório. Ela fez uma videolaparoscopia e ela ouviu tudo e sentiu tudo e disse, eu não consigo me mexer. Com isso, palavras dela, com isso eu fiquei com pânico. Eu não consigo ficar amarrada. Do jeito que eu estou aqui, os braços dela estavam fixos nas braçadeiras e eu pedi que retirasse imediatamente. Retire aí, pronto, que a paciente não tá achando isso aqui bom. Vejam como é interessante. Você quer ver outro apontamento legal? O que o paciente mais se lembra, provavelmente numa cirurgia que transcorreu e num pós-operatório, que transcorreram a cirurgia e o pós-operatório sem nenhum problema, o que ela mais vai se lembrar é da furadinha que você fez para pegar a veia. Furadinha para nós. Para ela pode ter doído absurdamente, feito um hematoma grande, e ela vai demonstrar à população, às amigas, etc. Olha o que fizeram comigo, né? É a veia. Então, amigo, siga sempre o que o paciente perguntar. Responder. É uma pergunta que eu sempre faço. Quando vai tirar sangue para fazer exame? Ah, doutor, é uma complicação. Geralmente é aqui, pronto. Vá nessa veia aí, funcione e depois resolva. Depois que você colocar ela em sedação moderada, profunda, anestesia, o que você quiser, você resolve se você quer mudar de veia ou não. Tá? Mas esse conceito, esse apontamento aqui de hipnose, amnésia, analgesia, proteção neurovegetativa e relaxamento muscular, para mim, são mandatórios quando eu vou começar a anestesia. Eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês que foi retirado do livro do Miller, ele aqui, ó, Ronald Miller, aquele
tratado de anestesia, né? Tem inúmeros capítulos, um livro excelentemente bom. E ele tem isso aqui, tem essa figurinha aqui, que se nós começarmos a olhar ela com carinho, nós vamos entender uma coisa interessante, vamos ter um apontamento importante. O ato cirúrgico, ele não é a mesma intensidade nociceptiva do começo até o fim. Então nós temos aqui, ó, na ordenada, tá vendo? Nós temos aqui, ó, a resposta ao estresse, ou seja, a resposta ao estímulo nociceptivo, ou a concentração plasmática. A concentração plasmática está aqui, ó, da droga lá, da anestesia que você está usando. Eu vou chamar de profundidade da anestesia, tá? Ela está aqui, ó, essa linha escura aqui, e eu vou colocar essa profundidade da anestesia tanto mais profundo quanto mais agressivo são os estímulos nociceptivos. E aí nós descobrimos isso aqui, ó. A intubação, a laringoscopia e a intubação é extremamente agressiva. Essas duas manipulações são extremamente agressivas. São as mais agressivas, aliás, da cirurgia. Então, nesse momento, eu vou ter que ter uma anestesia profunda. Na hora de fazer a indução anestésica, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, eu tenho que ter uma anestesia profunda para intubar, principalmente se eu for passar uma sonda de Carlens, que vocês não conhecem, porque hoje em dia nós temos os tubos de Robert Shaw. Tá? Então, aquilo que vai até a carina. Se vocês esmiuçarem bem os planos de Guedel, que ali eu fiz uma compilação, vocês vão ver que o estímulo carinal, o reflexo laringeu é grande, é muito potente, eu tenho que abafar ele, eu tenho que obnubilar esse reflexo com anestesia profunda para poder intubar, laringoscopar e intubar, e como também o reflexo carinal. Ele também é extremamente potente. Se você pegar um tubo, o paciente está num plano normal para a cirurgia, não tem hipertensão, não tem taquicardia, não tem lacrimejamento, não tem piloereção, que são sinais de superficialização da anestesia. Se você estiver nesse plano e se pegar o tubo e empurrar até a carina, ele vai tossir, mesmo com relaxante muscular até profundo. Esse paciente vai tossir, porque o reflexo carinal é extremamente potente. Então eu tenho que fazer coincidir o momento das drogas, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, numa anestesia profunda. E o curioso, depois que você intuba, sai a equipe toda e vai lavar as mãos, vai se arrumar. Eles chamam um lago do preparo, ou seja, eu não tenho estímulo e tenho anestesia profunda. Nesse momento abate tudo, pressão arterial, frequência cardíaca. Você nota que você está num plano absurdamente profundo de anestesia para nenhum estímulo nociceptivo. Às vezes você pede até para levantar as pernas, levanta os membros inferiores do paciente para aumentar o retorno venoso e melhorar um pouco a pressão arterial, ou usar um vasopressor, ou mandar fazer alguma coisa com o paciente, tipo, vamos passar uma sonda nesse paciente, se vai passar sonda no paciente, então está na hora de passar essa sonda aí para que você tenha uma resposta, um estímulo, um estresse para poder manter essa anestesia tão profunda aqui, ou então você superficializar. Mas logo depois vem a incisão. E pele, peritônio e periósteo esses três P's, são extremamente causadores de estímulo nociceptivo. Então, tração deles, tração peritoneal, como vocês estão vendo aqui, clampeamento vascular, clampeamento intestinal, tá? A cirurgia, enfim, ela é feita desses altos e baixos e nós vamos acompanhando. Hoje, essa figura foi retirada de um livro mais antigo, o próprio livro do Ronald Miller, Anesthesia, mas anestesiólogo, se não me engano. Mas ele tem um outro aqui agora. Alguém trouxe o que o inventor chamou de técnica sanduíche. Eu tenho que fazer anestesia profunda no início para mexer na via aérea e no fim da anestesia eu faço um apagamento desse reflexo de via aérea para poder extubar o paciente sem o paciente ter tosse. Ele chamou de técnica sanduíche. Aqui e aqui as preocupações com a via aérea, com a retirada do tubo nesse momento aqui. Aqui ele sugere, o autor, que agora eu não me lembro o nome, ele sugere a utilização
de Propofol, em torno de 20 miligramas de Propofol. Vamos continuar com essa figura agora. E uma outra apontamento que eu aprendi durante esses anos fazendo anestesia e observando anestesia, eu sempre vou ter, nós estamos na mesma figura aqui, eu sempre vou ter um momento da indução, que é pegar o paciente da vigília, colocar no sono e em condições de ser operado, em condições de ser laringoscopado, intubado, incisado, sem haver nenhum momento de demonstração de nocicepção, tá? Eu tenho uma manutenção, é aquela história do avião, a decolagem do avião, que seria a indução, um momento perigoso, via aérea, manutenção de via aérea principalmente, né? A manutenção, que seria o pleno voo do avião, aquele piloto automático, onde eu geralmente vou estar usando, dependendo da técnica, ou Propofol na bomba de fusão, o etomidato, seja lá o que for, a dexmedetomidina, ou anestésico inalatório, né? A manutenção e depois eu tenho uma recuperação. Quando termina a cirurgia, se desliga tudo e agora eu vou ficar ali esperando esse paciente voltar a respirar, ter uma respiração condizente com manutenção de parâmetros normais e aí, enfim, despertar e estubar ou estubar e despertar a depender da sua tática anestésica. O que eu quero chamar a atenção no momento zero da indução, o momento zero da indução que eu chamo é você conseguir fazer com que as drogas utilizadas para indução elas se encontrem no seu melhor momento, no seu momento de maior concentração na biofase, vamos chamar assim, ao mesmo tempo. E as drogas têm momentos de indução diferentes, perdão, não seria momento de indução, seria latência diferente, eu quero chamar a atenção disso. Vocês vão ver aqui mais adiante, que eu vou mostrar algo sobre anestesia intravenosa, que o fentanil, que é o opioide mais utilizado no mundo inteiro, o fentanil tem um momento de indução em torno de 4 minutos. Ele chega ao pico máximo em torno de 4 minutos. Então é nesse momento, lá na biofase, no cérebro, que eu quero que o fentanil esteja na hora que eu for laringoscopar e intubar, que é para fazer o quê? A proteção neurovegetativa desse paciente que eu estou laringoscopando e intubando. O fentanil, 4 minutos. Não sei se vocês já notaram, o midazolam, que é uma droga também utilizada para a amnésia, né? Um dos pilares, também ajuda na indução anestésica em torno de 9 a 10 minutos, o pico máximo da droga na biofase. Então, quando eu utilizo isso vocês veem no dia a dia. Utilizou o midazolam, o paciente já fez alguma coisa, já disse, mas não estou sentindo nada. Tá, espere aí um pouco. Vai dando 4, 5 minutos, ele vai obstruindo. O midazolam tem essa questão de um relaxamento potente da musculatura do assoalho da boca. Eu tenho uma obstrução da língua na parede posterior do orofaringe. Ele começa a roncar, você tem que chamar, ele começa a fazer hipoxemia, e isso vai demorar em torno de 9 minutos. O fentanil, 4. O relaxante muscular, vamos supor que nós vamos utilizar succinilcolina, 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto e meio, não estou com pressa, eu não quero fazer intubação em sequência rápida, eu quero colocar ele em plano. Anestésico decente para que eu faça uma intubação sem estimulação, resposta a essa estimulação. Mais uma vez, estimulação nociceptiva, né? O Propofol, o etomidato, seja lá o que você for usar, ele vai ter também um momento de indução rápido, um momento de indução rápido, tá? Vai depender mais ainda da velocidade de injeção. Como também a ketamina. A ketamina demora, ela vai demorar em torno de uns 10, 11 minutos também, para que ela chegue no nível máximo da biofase. Ela vai demorar em torno de uns 10 minutos. A isso, da ketamina se chama anestesia dissociativa. Nós vamos conversar um pouquinho mais adiante. Então, eu quero que todos cheguem no mesmo momento. E eles chegando no mesmo momento, eu vou fazer então a intubação traqueal. Então, seria o fim da indução. Eu faria a intubação traqueal com esse paciente absolutamente anestesiado. Nós já sabemos manipular
laringe é um estímulo potente, entubar a laringe é um estímulo potente, a manutenção, seja lá com que droga for, e depois a recuperação com a, a retirada do tubo, a volta da respiração espontânea, a retirada do tubo. Isso são apontamentos interessantes de nós termos. Vamos fazer aqui uma pausazinha rapidinha, conhecer a nossa literatura que eu trouxe para embasar toda essa nossa conversa aqui. Um dos livros seria esse aqui, A Maravilhosa História da Anestesia. Esse Rod, ele é australiano. Esse Lawrence, ele é americano, tá? E esse aqui, se vocês não conhecem, é Edmund Higger. Esse foi o crânio, esse aqui é um dos nossos ídolos. Esse foi o crânio que criou concentração alveolar mínima, CAM. Ele que inventou tudo aquilo, ele que testou tudo aquilo. E esses sujeitos aqui, eles fizeram então um livro da maravilhosa história da anestesia, que é absolutamente sensacional. Você vai encontrar história de tudo. Claro que muito mais a história na América do Norte do que no resto do mundo, mas vão encontrar América do Sul, Brasil, Chile, vão encontrar muita coisa. É muito legal esse livro, vale a pena ter esse livro de cabeceira. Eu aprendi isso, outro apontamento, com o Dr. Silvani, foi um professor da Universidade da Faculdade de Medicina da Bahia, da Baiana, né? E ele dizia, rapaz, todo dia assim que você possa, tomando ônibus, falava isso, dentro do ônibus, em qualquer momento, pega um livro e abra, um livro de medicina, eu sugiro de anestesia, já que vocês são anestesistas. Abra uma página qualquer e leia qualquer coisa, aqueles 15, 20 minutos que você está ali esperando a namorada se arrumar, tá no carro fazendo alguma coisa, vá lá, dá uma lidazinha, esses 20 minutos são fantásticos, você aprende muito. É um livro de cabeceira esse para que vocês tenham. Os outros dois livros em que me baseei são livros conhecidos, o de Longenecker, que é esse sujeito que está aqui, David Longenecker, na sua segunda edição, já existe uma terceira edição, tá? E Anestesia e Doenças Coexistentes de Stelton, um famosíssimo esse sujeito aqui, ele tem inúmeros livros de anestesia, e aqui as suas duas coeditoras, né? A Heinz, está aqui escrita, a Heinz e um outro nome mais que eu não consigo ver, porque está pequeno aqui no meu computador. Bom, vamos em frente aqui. Olha que coisas interessantes são retiradas aí do livro da história da anestesia. Em 1900 se tentava, utilizar clorofórmio e dietiloeta por via intravenosa, fazer anestesia por via intravenosa. E fazia mesmo, mas existiam complicações também e essas coisas foram deixadas de lado. Como, por exemplo, também, vocês conhecem o Emila, que é o que aquilo ali? Aquilo é lidocaína com prilocaína, se eu não me engano, né, em concentrações maiores. Existe um outro na Europa que é feita com metoxflurano. Metoxflurano com prilocaína em alta concentração, ele também faz a mesma anestesia local que faz o Emila. Veja que interessante. E não é só isso não. Você sabe quem mais tem ação anestésica local? Propranolol tem ação anestésica local, clorpromazina, prometazina, sameridine, que é um opioide que foi tentado utilizar como anestésico local, meperidina. Se injetar meperidina, tem trabalhos mostrando utilização de meperidina na RAC, fazendo para cesarianas. É interessante a meperidina na RAC para cesarianas. Ela não dá bloqueio simpático, então não dá hipotensão, que é o maior vilão da anestesia obstétrica, mas em 15% das vezes dá náusea e vômito. Vamos para outro apontamento. O diazepam. O diazepam foi o primeiro benzodiazepínico a ser utilizado por via intravenosa. E a partir de 1965 ele foi utilizado como indutor. Ele promove, como todos nós sabemos, dor à injeção por causa do benzoato de sódio, que tem dentro da sua formulação, e promove flebite. E tem um longo tempo de ação. Ele tem uma T6-beta grande. Então, sempre se correu atrás de um outro benzodiazepínico que não tivesse um tempo de ação tão longo e não tivesse dor à injeção e flebite. Em 1971 aparece o lorazepam, com os mesmos efeitos colaterais, só que com
um plus, né? Uma amnésia prolongada. Para determinado tipo de cirurgia seria muito bom, e já para outros não. E logo depois, em 76, o aparecimento do midazolam, uma droga hidrossolúvel, está faltando um S aqui no hidrossolúvel. No entanto, ele usado como indutor promove sono prolongado maior que tiopental e ketamina, mas tem a questão da amnésia dele, que é fantástica, né? A amnésia anterógrada. Surgiu também, logo depois do midazolam, o flunitrazepam, que dava uma amnésia anterógrada, aqueles momentos anteriores à utilização da droga, o paciente não se lembrava em hipótese alguma. Existem uns trabalhos interessantes sobre isso, mas também com um tempo de ação extremamente prolongado, uma T-meia beta aí de quase 24 horas, e vocês vão ver um pouquinho mais adiante que essa T-meia beta é muito grande, é bom para algumas coisas, mas para outras coisas ela não se apresenta de uma maneira adequada. Quando o midazolam foi lançado, ele foi lançado na dose de 0,3 mg por quilo. 0,3 mg por quilo no paciente de 70 quilos iria dar 21 mg. Veja que dose excessivamente grande. E nós hoje utilizamos o quê? 1, 2, no máximo 3 mg de midazolam para ajudar na amnésia, né, daqueles pilares, e na indução anestésica. Vamos continuar aqui com outras drogas. Lá entre a Primeira e a Segunda Guerra, começaram a aparecer os tiobarbitúricos. Até então só existiam os oxibarbitúricos. Os oxibarbitúricos eram indutores do sono, com via oral, utilizado como comprimido. Então, esses oxibarbitúricos eles eram interessantes. Eles tinham, a classificação deles era de ação rápida, ação intermediária e ação longa. E nós utilizávamos eles como medicação pré-anestésica. Então, se o paciente era difícil conciliar o sono, você utilizava um de curta duração. Se ele acordava de noite e ficava acordado à madrugada, você utilizava de média duração. Se ele queria dormir até mais tarde, você utilizava um de longa duração, tipo Veronal. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, então, começam a aparecer os tiobarbitúricos, que nós conseguíamos, de maneira liofilizada, diluir e utilizar. E foram os primeiros anestésicos intravenosos utilizados, foram esses dois. O exobarbital tinha um defeito. Ele promovia abalos musculares, como promove o etomidato, como promove, inclusive, um pouco menos o propofol, principalmente se você usar doses grandes ou injeções rápidas. O tiopental até hoje não foi retirado da posição de primeira droga no sentido de uma indução satisfatória, uma indução suave, era isso que eu queria dizer. Até hoje não existe uma indução tão suave quanto o tiopental. O propofol também no entanto, ele tem dor à injeção, todos nós sabemos disso. Também se estudaram esteroides, esse nós chegamos a utilizar muito, o alfatezin, que era uma mistura de dois esteroides, a alfadolona, que é realmente o anestésico intravenoso, e a alfaxalona, que permitia que a alfadolona fosse diluída no cremofoel, que nada mais é do que óleo de rícino. E isso aqui era um anestésico fantástico. A dose dele era em microlitros. Então, com um volume muito pequeno, entre 2 e 2,5 mililitros, numa seringazinha pequenininha, você injetava em alguém com 70 quilos e ele imediatamente dormia e acordava igualzinho ao Propofol. Da mesma forma como acorda com o Propofol hoje, praticamente normal, era também com o alfatezin. Só que essa utilização do cremofor levava a casos de liberação de histamina com broncoespasmos violentos. Eu participei de uma anestesia como interno e eu vi, e foi extremamente difícil conseguir tirar esse paciente do broncoespasmo, e depois essas drogas foram alijadas. No entanto, se vocês procurarem na literatura da Sociedade Brasileira de Anestesia, vão encontrar, estão mais uma vez estudando a alfadolona, sozinha agora, provavelmente com outra formulação. O cremoforel também foi utilizado no início do propofol e no início do etomidato. Depois eles foram abandonados pelo mesmo motivo. Em 1928 surgem as fenciclidinas, a ketamina.
hoje, sabidamente, o analgésico mais potente que existe na face da Terra, principalmente em pequenas doses. Eu participei de trabalhos com a ketamina na Ticilabalbino, nas analgesias de parto. Uma dose extremamente pequena, se eu não me engano, era 0,03 miligramas por quilo. Uma bobagemzinha, ou até mais um zerinho aí, eu não me lembro. E a paciente é interessante, a gente ia usando até que aparecesse nistagmo. Quando aparecia nistagmo, parava, não injetava mais para não vir aqueles efeitos psicotomiméticos, né? Para também não utilizar muita droga, porque a paciente era grávida, para não passar para o concepto. E a ketamina hoje vem voltando, ela é aquela da ketamina, é aquele anestésico da anestesia dissociativa. O paciente está em anestesia geral, no entanto, não demonstra nenhuma clínica de que ele se encontra assim. Ele está com os olhos abertos, ele consegue mexer os olhos, às vezes até elaborar algumas palavras, mantém respiração, mantém pressão arterial, mantém pulso, e uma subdose profunda promove profunda analgesia e amnésia sem suprimir a consciência. Ele hoje vem sendo, tem alguns trabalhos mostrando ele, a utilização dele em recuperação pós-anestésica. Dores incoercíveis, cirurgias de otorrino, cirurgia de cabeça e pescoço, de otorrino principalmente, amígdalas e palatoplastias, é uma cirurgia que você tem uma dor importante, uma dor grande, uma dor potente no pós-operatório, imediatíssima, aquele dentro da recuperação pós-anestésica. Então, a utilização de subdoses promove uma boa analgesia. Vamos passar adiante aqui. Vamos conversar um pouco sobre opioides. Tá? Até mais ou menos 1960, quando surge esse terceiro opioide aqui, a fenoperidina, se tinha meperidina, que era sintética, e a morfina. A morfina tinha um grande problema: liberação de histamina, hipotensão, e a cirurgia cardíaca crescendo, querendo aparecer. Mas não tinha uma anestesia interessante para ela, porque o éter não podia utilizar por causa do bisturi elétrico, com as explosões. Então se utilizava, imaginem vocês, fazendo anestesia paracardíaca, utilizando morfina, meperidina, óxido nitroso, tilnebutal e detubocurarina. A outra detubocurarina é outra que libera histamina, muita histamina, e promove instabilidade hemodinâmica, justamente o que nós não queremos num paciente desse tipo, né? Então, lá mais ou menos por 1960, surge a fenoperidina, que também tem alguns tipos de problemas aqui similares à meperidina, com uma dose, olha bem a ED50 dela, como é baixinha, 0,12, extremamente potente. E aí vem seus sucedâneos. E o primeiro sucedâneo dela é o fentanil. Olha o fentanil também, com a dose. Mantinham estabilidade cardiovascular fantástica. E surge então, eles no livro de Iger, eles falam muito no americano, mas eles esquecem de um espanhol chamado Nalda Filipe. Nalda Filipe foi um espanhol que naquele tempo ele utilizava macrodoses de fentanil, como se utilizava macrodoses de morfina também anterior a ele. Por quê? Para fazer cardíaca, mas a instabilidade hemodinâmica era grande. E com o fentanil não, essa estabilidade era fantástica. Então ele utilizava, se você pegar um livro hoje de farmacologia e procurar o fentanil, a dose dele vai estar lá, uma dose para uma cirurgia, vamos chamar de comum, de médio porte, de 2 a 10 microgramas por quilo. Alguns usam mais, alguns têm medo, usam menos, né? Tem receio, não é medo, receio de usar doses muito grandes. Eu sou favorável a doses grandes de fentanil e muito pouco de por exemplo, benzodiazepínicos. Eu uso muito pouco benzodiazepínico, a dose pequena, tá? Então, o fentanil, ele demonstrou, Nalda Filipe, ele demonstrou doses de 50 a 150 microgramas por quilo administrado aos pacientes e que tinha como efeito colateral um pouco de hipotensão, que é bom para o paciente com problemas cardíacos, né? Um pouco de hipotensão, bradicardia,
mas que era antagonizada pelo bloqueador neuromuscular que ele utilizava naquela época, que era o pancurônio. O pancurônio tem uma atividade taquicárdica, ele promove uma atividade taquicárdica. Então, um compensava o outro, se dizia assim naquela época. E a isso, ele chamou a ação de um analgésico potente com dose grande, com um relaxamento muscular com pancurônio, ele chamou de anestesia analgésica. São os primórdios da anestesia intravenosa. Anestesia analgésica, ele não usava nada mais. Só que aí começaram a aparecer as lembranças do ato intraoperatório, tá? E aí começou a se mudar, a utilizar grandes tranquilizantes, então passou a se chamar de neuroleptanalgesia. Então era neuroleptanalgesia tipo 1, depois tipo 2 com outro tipo de neurolepto, depois ataranalgesia quando surgiu midazolam, quando surgiu o que eu falei agora, o flunitrazepam, tá? Eles começavam a utilizar essas drogas no sentido da amnésia, aquele quinto parâmetrozinho que eu mostrei a vocês. Depois apareceu o sulfentanil, que é um opioide mais potente ainda, mas tem um probleminha. Ele e o remifentanil promovem uma bradicardia muito intensa. O sulfentanil, principalmente na hora da intubação traqueal, se você prestar atenção, ficar ouvindo o monitor, na hora que se você injetou muito rapidamente ou uma dose grande de sulfentanil, na hora que você vai intubar, você tem problemas com bradicardias intensas. Aqui ainda tem o carfentanil, que era para ser utilizado, esse é de longa duração, era para ser utilizado em terapia intensiva, principalmente para manter os pacientes sedados. E aqui ainda tem outro chamado de lofentanil, também extremamente potente, para utilização em terapia intensiva. Então, são anotações interessantes. Os 4 opioides mais importantes, né? Os 3 mais importantes, perdão, o fentanil, que é o mais usado ainda no mundo inteiro, o sulfentanil e o alfentanil, que é um opioide de curta duração, em torno de 20 minutos, mas extremamente nauseante essa droga aqui. Não é uma boa, por exemplo, para anestesia ambulatorial. Um outro fato interessante dos anestésicos, dos opioides, é a sua margem de segurança. Observem a margem de segurança da petidina, que é a pior de todas, da morfina e ao fentanil. Olha que margem de segurança fantástica. O fentanil também e principalmente o sulfentanil. Ou seja, eu posso aumentar em muito a dose, que eu não vou ter problemas em relação à margem de segurança dessas drogas. Aqui um trabalhozinho publicado em 2000, somente para mostrar. Nós sabemos que o desflurano é um anestésico pungente, eu já acabei de falar. É difícil você induzir com desflurano pelos fenômenos de tosse que ele promove, secreção que ele promove, e irritação da via aérea. Então aqui é um trabalho com os pacientes não pré-medicados, o paciente controle, pré-medicado com 1 micrograma de fentanil por quilo, como eles suportam muito mais, a percentagem é muito menor, e com morfina, né, mostrando a diferença entre a morfina e o fentanil. Então, se você quer induzir alguém, você utilize fentanil para indução inalatória, ele melhora o estado de irritabilidade da via aérea. Esse professor aqui é o professor Savage, que juntamente com Savarese foram estudiosos. Ele praticamente foi quem criou pancurônio e vecurônio, que eles foram criados juntos, inclusive. O vecurônio é um anestésico que ele vem um relaxante muscular que ele vem liofilizado. É interessante, se você botar um não liofilizado, como é o pancurônio, já vem pronto para uso, e um vecurônio, a maioria vai preferir o pancurônio. É interessante, são trabalhos, inclusive, publicados. Por quê? Porque não tem que diluir, por 2 motivos. Ou por ter de diluir, perder tempo, e segundo, errar na diluição. Isso às vezes acontece, errar na diluição. O pancurônio, então, foi o relaxante, o bloqueador neuromuscular que surgiu, um esteroide, que surgiu depois da detubacurarina, do toxiferina e etc. Tá? E foi esse aqui, foi Savage, juntamente com Savarese, que estudaram os bloqueadores neuromusculares. Um fato interessante para relaxar um pouquinho aqui, já tenho quase 50 minutos falando, esse aqui é Hoffman. Ele que criou, que descobriu a eliminação de Hoffman, da droga, e
esse outro sujeitinho aqui, que é John alguma coisa, que eu esqueci o nome dele, ele utilizou essa eliminação de Hofmann 70 anos depois e é considerado o pai do atracúrio. Tá? Somente uma curiosidade. Aqui são os bloqueadores neuromusculares que já passaram pelas nossas mãos, né? A grande maioria aqui eles foram sendo afastados, né? Pipecurônio é um sucedâneo do pancurônio. Isso aqui é de um tempo de ação extremamente grande, tanto ele quanto um outro que tem por aqui, que é um sucedâneo do atracúrio, que é o doxacúrio. Doxacúrio, está aqui. 2 bloqueadores neuromusculares de longuíssima duração, extremamente longa duração. É importante que se conheça isso, que tem esse apontamento na cabeça, porque essas drogas retornam, como eu já mostrei a vocês lá atrás, o alfatazin. O alfatazin foi cortado do arsenal anestésico, mas agora já está voltando, né? Então, esses que estão em letra maiúscula aqui são os que ainda existem. Esse aqui não existe mais, o Mivacúrio, que existe no mercado, o pancurônio. Esse daqui é o Fasadinho, cada um deles tinha um probleminha. O Fasadinho era interessante. O Fasadinho, ele tinha um odor extremamente forte. Você abria, estão abrindo Fasadinho aí, só abria a ampola, ele tinha um cheiro muito forte, de xarope, alguma coisa assim. E ele escorregava muito, botava na seringa igualzinho ao alfatezinho, botava na seringa, ficava aquela espuma escorregando na mão, parecendo um sabonete. Seringa de vidro, então haveria de tomar cuidado para essa seringa não cair no chão. Mas depois ele caiu em desgraça e ninguém nunca mais utilizou. Um apontamento importante, e esse apontamento eu aprendi antes de ler, e aprendi com Maria Cristina Simões de Almeida, que é uma brasileira de Santa Catarina, que estuda muito bloqueador neuromuscular, mostrando o seguinte, olha, os de menor potência, tá? Eles são os bloqueadores neuromusculares que rapidamente conseguem promover o seu mister, o seu bloqueio neuromuscular. Está aqui, ó. Rapacurônio, que entrou, mas depois saiu, de ultra rápido, né? Para ganhar da succinilcolina, ficar similar à succinilcolina, rapacurônio, rocurônio, que nós usamos muito. O vecurônio, a depender da quantidade de DE95 que você usa, ele pode se tornar similar ao rocurônio, mas tem um probleminha. Se você fizer isso, ele se torna um relaxante muscular, um bloqueador neuromuscular de muito longa duração. E em crianças ele costuma até, às vezes, se você fizer essas 5 DE95, você chegar até 24 horas de duração de bloqueio. Cuidado com eles. E à medida que você vai aumentando o tempo de ação dos relaxantes musculares, eles vão aumentando a sua latência. Isso é bom anotar a cabecinha. Bom, aqui nós vamos então para opioides. Vamos voltar aqui para opioides, que eu tenho um negócio interessante para mostrar aqui a vocês, que é a chamada faixa terapêutica do opioide. Tá? Como qualquer droga, ela vai ter. Então, vocês estão vendo aqui em amarelo, eu peguei uma droga, por exemplo, eu vou botar um exemplo aqui de Propofol. Eu peguei aqui em amarelo, eu fui aqui. Aqui ela já passou da faixa terapêutica, que ele é rápido, né? A indução dele é rápida, a latência dele é rápida, é muito pequena. Então, ele subiu. Isso aqui tudo, ó, que está embaixo dessa área, ele até passou do slide, é droga jogada fora. Mas eu preciso para que a indução aconteça rapidamente. E aqui só tem, daqui para cima, efeito colateral. Depois de 90 minutos, esses 3 opioides aqui, fentanil, alfentanil e sulfentanil, já passaram da T6 beta. Tá? Depois de 90 minutos. Provavelmente, o que é que eu tiro de apontamento disso? Se eu estou usando opioide, a partir de 90 minutos eu tenho que começar a pensar em uma estratégia de manter esse paciente anestesiado. Porque a analgesia o componente analgésico de sua anestesia já está praticamente perdido. Ou eu vou repicar, ou eu vou utilizar uma bomba, ou vou utilizar uma outra droga, ou vou aumentar, ou aprofundar o plano, seja lá de Propofol que você está usando, o alvo, ou de anestésico inalatório. Se eu usar o azul, ó, é uma curetagem uterina. Eu fiz aqui o fentanil, o Propofol, ou a redução de fratura, reduziu,
vai reduzindo, não chegou ainda o gesso, o doente começa a mexer porque caiu da faixa terapêutica, da janela terapêutica. Aqui já é subdose. Eu vou dar outra e vai formar picos e vales. Isso não é legal, tá? Aqui, em vez de uma bomba de infusão, tá? Eu liguei a bomba, vocês vão ver com o diprifusor, com a bomba, aquela outra branquinha lá do Propofol, vocês vão utilizar. Ele sobe, a mesma coisa, ele vai induzir rapidamente, ele vai dar uma dose grande, vocês vão notar isso, ele vai injetar 1.200 ml por hora durante alguns segundos, que eu mostro já daqui a pouco como é feito isso, e depois ele vai se manter dentro dessa faixa terapêutica. Se eu preciso de mais analgesia, de mais anestesia profunda, eu subo isso aqui, eu subo o alvo. Se eu preciso de menos, eu desço o alvo. E assim eu vou me mantendo dentro da janela terapêutica. A janela terapêutica do sulfentanil é 0,4 nanograma por ml de plasma, quando ela se encontra nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, e 8 nanogramas por ml quando ele se encontra nesse ponto. Aqui eu faço a cardíaca, aqui eu faço um nódulo de mama, um pouco mais para cima, né? Alfentanil 200 a 4.000, a mesma coisa, e fentanil de 3 nanogramas por ml a 60 nanogramas por ml, a depender de quão profundo eu quero a analgesia e a proteção neuroretrativa desse paciente. Nessas doses aqui, de nanograma por ml, de 1,5, 125, 0,25, notem que é menor do que essas três aqui, e isso é um paciente em sedação. Bom, isso são doses sugeridas, mas o que eu falo, o importante do apontamento é você entender como funciona a farmacocinética dessas drogas no tempo. Aqui, mais uma vez, uma tabela mostrando agora outras drogas, tiopental, metoxital, propofol, midazolam, etomidato, ketamina, para cirurgia, grandes procedimentos, procedimentos de menor agressividade, né? Alguns até mantêm ainda a mesma dose, e as concentrações sedativas em micrograma por ml, aqui não é dose, né? Micrograma por ml das diversas drogas, tá? E a concentração onde eles acordam, onde os pacientes acordam, nas quais os pacientes acordam, as concentrações plasmáticas. Eu vou andar mais um pouquinho aqui. Esse aqui é Paul White, um estudioso da anestesia ambulatorial e da anestesia intravenosa, mostrando aqui do seu livro a Minha Vida com Texto Sensitiva, que se dá muito bem para propofol, alfentanil, sulfentanil, é ruim para o fentanil, para o tiopental. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó, é a concentração na biofase. Aqui é o fentanil, em torno de 3,6 minutos. Aqui é o alfentanil, em torno de 1,4 minutos. Se eu quero entubar rápido, eu vou preferir a alfentanil, numa gravidez, por exemplo, no fim de gravidez, e o sulfentanil em torno de 6, alguns dizem 6, outros 8 minutos. Né? Eu vou utilizar também esse apontamento na minha prática anestésica. Se por algum motivo você precisar fazer propofol e você não tem bomba, é fácil. Vocês vão seguir isso aqui, ó, 12, 9, 6 e 3. É o que a bomba faz. Uma bomba inicialmente vai injetar 12 mg por quilo por hora. Mas você vai dizer, pô, 12 mg por quilo por hora, num instante vai acabar essa seringa aí, é dose demais. Mas isso ele vai usar, a bombinha, vai lhe dizer, o diprifusor principalmente, eu vou utilizar isso aqui em 1,2 segundos, alguma coisa assim. Então, é somente para induzir o paciente, tá? E, no fim das contas, ela depois vai baixar para 9. Essa velocidade de administração depois vai passar para 6 e vai ficar entre 3 e 6. Gravem isso. Se eu estou fazendo anestesia intravenosa com propofol, a dose de manutenção, aquela manutenção, indução, manutenção, recuperação, aquela manutenção, eu vou entregar, vai estar entre 3 a 6 miligramas por quilo por hora do propofol, o que vai dar um alvo de 2,1 a 3,6. Vocês observem isso. A bomba não dá uma injeção constante. Fiquem observando ela. Qual é a velocidade de administração? Ele vai cair, geralmente vai cair para 30, 40 por hora, 40 ml por hora, 45, 47, ele vai ficar variando.
a depender da farmacocinética e do modelo farmacocinético utilizado pela bomba. Mas isso aqui fica na lembrança: 12, 9, 6 e 3, se algum belo dia você precisar utilizar esses parâmetros. Para terminar, eu queria só lembrar isso aqui é importante. Aqui nós estamos falando em relação à T6-beta das drogas. Hoje, cada vez mais se procura drogas com a farmacocinética mais, vamos chamar de lépida, mais rápida, que acabe mais rapidamente, né? Mais para a meia-vida com texto sensitiva do que para a T6-beta. E uma droga que você injete com uma dose única, ela vai levar 5 T6-beta para diminuir em 97%, clarear no plasma em 97% da sua concentração. Então, se eu utilizo uma droga que tem uma T6-beta de 8 horas, ela só vai realmente acabar completamente lá pelas 40 horas após a administração de uma dose. Isso é uma coisa importante que deve se ter. E para encerrar, vejam o que a história nos traz. O agente tradicional, o diazepam, que foi o primeiro, nós paramos no midazolam, uma proficiência maior, uma performance melhor da droga em termos de injeção, não tem ardência, não tem benzoato de sódio na fórmula, é hidrossolúvel, tem uma T6-beta curta, né? Diferente do diazepam. O tiopental, da mesma forma, a T6-beta dele é muito grande, em torno de 8 horas. O propofol, apesar de ter uma T6-beta que alguns laboratórios, quando eu falo laboratório, é laboratório de pesquisa, uns afirmam 2 horas, outros 24 horas, ninguém conhece muito bem como é que é. Isso acontece se explica melhor a farmacocinética do propofol com a tal meia-vida com texto sensitivo, ou seja, com a utilização em bomba de infusão. Mas, enfim, curare pancurônio, hoje atracúrio, cisatracúrio, principalmente o rocurônio, alotano, isoflurano, o iso ainda utiliza, né, na neuroanestesia, hoje desflurano, sevoflurano, morfina, meperidina, nós temos fentanil, sulfentanil, rem, alfentanil, labetalol, alfa-beta bloqueador, nós temos o esmolol, que é de curtíssima duração, o droperidol, uma longa duração, hoje andoncetrona, nós utilizamos droperidol, uma dose excessivamente alta para evitar náusea e vômito pós-operatório. Eles não têm novalgina, né, de pirona, então acetaminofim que eles utilizavam, sua lesão hepática, eles usam ketorolaco, celocoxib. E, por fim, aqui anestésico local, que provavelmente nós poderemos, quem sabe, conversar numa outra época. Muito obrigado pela atenção de vocês.